episódio do Pod Power. No episódio de hoje, trouxemos duas convidadas super especiais em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Eu e Maria Clara, a gente trouxemos essas convidadas incríveis, fortes, mulheres assim, excepcionais, para falar hoje sobre a Dandara dos Palmares, que foi uma mulher assim, muito importante, né, na época da escravidão, junto com o seu companheiro Zumbi dos Palmares. E é uma história que deve ser lembrada para poder nunca ser esquecida da importância que essa mulher foi, porque muitas das vezes a gente não consegue saber da dimensão que foi essa história. Então, bem-vindas, convidadas. Muito obrigada por nos receber. Hoje aqui a gente trouxe a convidada Júlia e Ana Vitória, que vão responder as perguntas que eu e Eric vamos questioná-las. A primeira pergunta é: quem foi Dandara dos Palmares? Então, a Dandara dos Palmares, ela foi uma líder que lutou contra a escravidão no Brasil e ajudou a defender a liberdade das pessoas que viviam em Palmeiras. E essas pessoas, elas viviam oprimidas e totalmente insalubres, e Dandara foi muito importante porque ela ajudou muitos quilombos. A próxima pergunta, pode fazer, Eric. Em qual comunidade histórica Dandara dos Palmares lutou? Bom, ela viveu no Quilombo dos Palmares, né, uma grande comunidade formada por pessoas que fugiam da escravidão. Então, estava todo mundo ali buscando um abrigo, um lar, uma nova chance de recomeçar, né, devido tudo que viveu. A gente é muito importante falar sobre isso, porque é muito sobre a nossa história também, né? Sobre a história de vocês, mas também de toda a nossa população. Totalmente. Qual foi o papel de Dandara na defesa do Quilombo dos Palmares? Então, ela ajudou a participar da organização das comunidades dos quilombos e ajudou a lutar contra o ataque para proteger a comunidade. Sim. Eu ouvi falar que ela foi muito oprimida nesse meio tempo, né? Porque ela foi realmente forte. E quando as pessoas se erguiam para poder fazer diferente, fazer algo, as pessoas tentavam silenciar, né? Mas ela foi muito forte e continuou com a sua luta e conseguiu fazer seu papel. Então, contra quem os moradores de Palmares lutavam para manter sua liberdade? Bom, eles lutavam contra os soldados, né, contra os colonos que queriam trazer eles de volta para a escravidão. Então, eles tentavam a todo custo lutar, né, para não voltar a viver tudo aquilo que os oprimiam. Certo. Qual era o objetivo principal da luta de Dandara e desses quilombos? O objetivo principal era manter a liberdade e garantir uma vida melhor para essas pessoas que estavam nessa transição. E que era uma coisa muito difícil de se ter, né, naquela época. Principalmente para os escravos. Nossa, a repressão era enorme. Por que Dandara é considerada um símbolo de resistência histórica do Brasil? Bom, porque além dela ter lutado, né, contra a escravidão, ela era uma mulher. Então, ser uma mulher naquela época, assim como nos dias de hoje, as pessoas tentam nos impedir de fazer muitas coisas. Então, ela estava ali lutando, ela buscava proteger as outras pessoas, juntamente com o seu companheiro e os outros moradores do Quilombo. E para finalizar o podcast de hoje, o episódio de hoje, qual foi a importância de conhecer a história de Dandara nos dias atuais, para que a gente se lembre da força extrema que essa mulher teve, para que a gente possa se inspirar nela também? Então, ela foi importante porque ela ajudou a lutar contra a escravidão e também ela ajudou a valorizar a resistência e a história dos povos negros no Brasil. Foi isso. Muito obrigada às nossas convidadas, muito obrigada aos nossos telespectadores. E é isso. Não percam o próximo episódio. Tchau! Now the world